Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de Gestão de Bem-Estar e Saúde Populacional 360 graus. Esse curso que a gente vai te passar o básico essencial, mas que pouquíssimos gestores no Brasil e no mundo têm esse conhecimento. E quem já tem, ou vai passar a ter agora, sem dúvida vai sair na frente, como gestor, como empresário, como um executivo de empresa e além disso, você, o seu indivíduo, a empresa e seu time, sem dúvida, vai se beneficiar muito disso a médio e longo prazo, para quem tem visão de verdade estrutural de médio e longo prazo. Meu nome é Ibrahim Facuri, eu sou médico de formação, mas trabalho com gestão e empreendedorismo há mais de 15 anos. Adoro o mercado, né, essa parte mais de negócio, de gestão, de pessoas, né. Tenho estudado cada vez mais sobre gestão de pessoas, sobre gestão de bem-estar, de saúde populacional, porque eu vi na nossa própria empresa, sou diretor executivo de um hospital privado em Goiás, de que quanto isso faz diferença, né? Inclusive, boa parte dessa aula aqui nasceu de um projeto que a gente fez internamente, e a gente gostou tanto que a gente começou a participar desse projeto de forma mais ativa. Então, nessa aula agora de cenário econômico, cenário de saúde e econômico, né? O panorama atual, vocês vão entender por que isso aqui importa, né? Como é que a gente chegou até aqui. Então, vamos para a nossa aula, né? Primeiro ponto, acho que esse aqui é o que você precisa entender. Os custos com saúde nas empresas estão explodindo. Isso mesmo se você não tiver plano de saúde, não estiver percebendo isso, você vai entender como e como é que você vai começar a identificar isso aí na companhia que você está, tá? Mas se você tem isso aí, muitas vezes você tem números até mais claros, né? Primeira coisa, a gente olha aqui a inflação de saúde, né? Que é essa chamada inflação de saúde? É essa linha laranja que você vê aqui nesse gráfico, que a gente chama de VCMH, que é a variação dos custos médicos hospitalares, né? Basicamente, aqui a gente compara a inflação geral do mercado, IPCA, IGPM, né, com o VCMH. E ele tem explodido. Ele pode ver que, assim, tirando o ano ali de 2020, pandemia, que o VCMH caiu bastante, porque você não tinha procedimentos eletivos sendo feitos, geralmente ele está muito acima da média. Porque a saúde fica cada vez mais cara do que o resto das coisas. E isso impacta dentro das empresas também. Não é só para a operadora de saúde, não é só para o hospital, não é só para a clínica, não é só para o governo. Dentro da empresa, isso está refletindo no seu negócio, no seu resultado e na qualidade das pessoas que você tem. E a gente vai entender isso aí, né? Então, se você observar, por exemplo, a inflação da saúde tem mantido em torno de 18% ao ano nos últimos 10 anos. Ou seja, se você pegar alguma coisa que custava R$ 100, hoje custa 523, quando a gente fala de saúde. Isso em 10 anos. Né? Mais de 4 vezes, quase 5 vezes. Né? E esse efeito dos juros compostos aqui ele é muito pesado. Né? E esse cenário, como eu falei, não preocupa só o governo e o sistema de saúde, no Brasil e no mundo todo, mas os empresários e gestores que são muito bons e atentos estão muito preocupados e já estão se movimentando. Alguns começando agora, alguns começaram há 2, 3, 4 anos e já estão colhendo frutos agora, e outros que ainda nem se despertaram e a conta vai chegar muito pesada. Né? Então, o que a gente tem aqui quando a gente fala de custos com saúde corporativa, né? Você tem dois grupos aí dentro da sua empresa, que toda empresa tem, né? Então, você que é gestor ou empresário pode pensar assim, né? Tá, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Por que minha companhia, o meu time tem a ver com isso? Pois saiba que isso está gerando um dos maiores custos ocultos para as empresas. Basicamente, nos negócios, a gente tem dois grupos, né? Que é esse plano de saúde empresarial, que é o mais óbvio, né? Você pode falar, mas eu não tenho, mas eu pago só uma parte, etc. Nós vamos entender isso melhor. E os custos ocultos da saúde, né? Que a gente vai entender daqui a pouco que esses são os mais preocupantes, na verdade, mas são os menos perceptíveis, né? E primeiro, assim, se você falar, não tenho plano de saúde empresarial na minha empresa, não ofereço isso para meus colaboradores, ou ofereço parcialmente, pago um percentual, eles pagam outra parte, né? Se você não oferece, pode ter certeza que essa conta de toda forma está chegando para você, porque a saúde dele está ficando mais cara, ele pega uma parte cada vez maior do orçamento dele para cuidar de saúde, e ele fica cada vez mais insatisfeito com o salário que ele tem, porque não sobra, né? Então, além de todos os problemas de inflação geral de mercado, de dívidas que a gente tem demais hoje em dia e tudo, isso aqui pesa no orçamento das pessoas cada vez mais, porque a saúde está ficando mais cara e porque as pessoas estão ficando mais doentes. Então, imagina, se antes 30% do orçamento da família era para saúde, hoje quando você vai pegar pronto-socorro, internação, exame, remédio, alguma urgência, etc.,
vai subindo cada vez mais, vai para 40%, 50%, 60%, dependendo dos casos, até mais do que isso, né? Então, o que a gente tem também, né, olhando, agora não, olhando que você tem plano de saúde empresarial, o que está acontecendo com os planos de saúde? Você deve ter percebido isso, né, se você já está há algum tempo no mercado, ou se você começou agora, você vai começar a perceber, que os planos de saúde empresariais tiveram um reajuste em torno de 20% ao ano, que é mais do que o dobro do IPCA, né? Como a gente mencionou ali, né? A inflação da saúde reflete isso, né? E o plano reajusta. Diferente do plano individual, que existe um teto para reajustar, no plano coletivo empresarial, ele não tem teto, ele pode ajustar conforme foi o custo aumentando ali, né? Por isso que fica buscando outros planos de saúde. Então, em 2023, esse reajuste, para você ter uma ideia, chegou até 40% em um ano, em 2023, né? E isso representa um aumento de custo entre a 5 mil reais por colaborador todo ano. Isso a gente está falando assim, na média, vamos botar aqui, as empresas gastam com plano de saúde cerca de 500 reais em cidades menores, até R$ 1.000 ali, mais ou menos, em cidades maiores. Pode ser muito mais do que isso, pode ser menos do que isso, dependendo da região que você está ou da população que você tem ali. Mas com os reajustes, eles vão chegar nisso, pode ter certeza. Ou seja, são mais ou menos por pessoa 6 a 12 mil reais por ano por pessoa, né? Isso se a gente não pagar dependente, porque se pagar dependente, algumas empresas têm essa política, esse custo vai aumentar para 24, 36, 48 mil reais por ano, né? Então, todo ano você tem esse ajuste, isso aqui vai custando cada vez mais se a gente considerar dependentes, né? Aí um outro ponto, hoje a gente tem grandes estudos analisando isso aqui com muita preocupação, de que o custo das empresas vai aumentar mais de 200% nos próximos 5 a 10 anos, entre 2030 a 2034 ali, mais ou menos, né? Então, além de já estar muito alto agora, vai dobrar esse custo, né? E já é a segunda maior conta depois da Folha, que cresce mais do que a própria Folha, né? Isso, como a gente mostra aqui nesses estudos, aí vocês podem pesquisar que tem várias notícias, estudos sobre isso, né? A mensalidade do plano empresarial, ela aumenta conforme o índice de sinistralidade. A gente vai entender isso melhor em aulas para frente, tá? Mas é basicamente a frequência que os colaboradores usam aquele plano e a gravidade. Então, quanto mais eu usar, mais vezes eu quiser fazer consulta, ir no pronto-socorro, mais exames, etc., vai ficar mais caro. E quanto mais grave meus pacientes forem, também pior. Infarto, AVC, câncer e tudo isso vai aumentando o custo. E essa conta vai ser dividida, porque o plano vai ajustar para todos, né? Por isso que ele pega uma população, né? E hoje o gasto das empresas com plano de saúde representa ali, em média, 14 a 20% da folha de pagamento, né? Isso é a média brasileira, tá? Então você imagina o tamanho do peso disso aqui. Você pode falar, pô, mas no meu caso ainda é 10 ou é 5. Você vai ver que vai chegar nesse valor, porque isso aqui é a média brasileira. Tem empresas brasileiras que já é muito maior do que 20%. Isso aqui é média, né? E como eu falei, estudos mostram que já é a segunda maior conta depois da folha salarial para muita empresa, né? Isso muda de empresa para empresa, mas em muita empresa já é a segunda maior conta, né? Na média brasileira é a segunda maior conta. Imagine se isso continuar crescendo aí 200% nos próximos 5 anos. Isso aí vai ser o maior custo, daqui a pouco vai ser maior do que a própria folha, vai ser a primeira linha ali de qual que é o maior custo da minha empresa. Parte de saúde empresarial, né? E isso é um ofensor de resultado, isso aí atrapalha você poder sobrar dinheiro para fazer investimentos em outras coisas legais que você tem que fazer na empresa e outros benefícios interessantes para o colaborador, né? Então é nisso que a gente tem que estar atento. Agora é o segundo grupo. Esse aqui, ele é menos perceptível, principalmente para quem não está acompanhando isso, e se você tiver que explicar para algum executivo, etc. Isso aqui é importante a gente começar a fazer conta para mostrar para ele, porque ele precisa entender percepção de valor aqui, né? Porque é um pouco oculto, abstrato. Como a gente falou, é custo oculto da saúde, né? Isso aqui, o reajuste do plano de saúde, aquele primeiro grupo, é a pontinha do iceberg. Depois, embaixo, é que vem a maior parte dos custos, né? Que isso é mais preocupante ainda. E aqui nessa imagem a gente até separa aqui para vocês. Repara que ali a gente tem 4 itens além do reajuste do plano de saúde, que é afastamentos e licenças médicas, absenteísmo, turnover e presenteísmo em produtividade. Os 4 primeiros ali são fatores que aumentam os custos da empresa, né? E o último, que é o presenteísmo e a queda de produtividade, ele não aumenta custo, mas ele reduz receita, né? Então, a produtividade, a capacidade de gerar o resultado de cada colaborador vai diminuindo por conta das pessoas não estarem saudáveis, né? Então, vamos entender melhor cada item desse aqui. Primeiro, afastamentos de licenças médicas, né? Colaboradores que são afastados por doenças, acidente de trabalho, isso inclui pagamento de salário durante os primeiros 15 dias, e depois existe um impacto também no chamado FAP,
que é o fator acidentário de prevenção, depois vocês podem pesquisar melhor sobre isso, a gente pode falar mais depois, que influencia o cálculo do seguro de acidentes de trabalho, e sua conta da sua folha vai ficando mais cara também, na hora que você vai pagar ali INSS, FGTS, por aí vai, né? O absenteísmo, que são as faltas e atestados. São ausências por questão de saúde que não geram aquele afastamento formal, ela só faltou, deu um atestado, né? Só que afeta a produtividade, né? Isso inclui dias perdidos por consultas médicas, por doenças menores, por ter que cuidar de algum familiar e por aí vai, né? E aqui, assim, dependendo da empresa, não dá para faltar pessoas. Então, quando falta alguém, você tem que pagar a dobra de outra pessoa. Ou o dia free ali de alguém. E isso vai gerando custo, né? Mas mesmo que não pagar, existe um custo grande aqui porque você perdeu produtividade naquele setor naquele dia e sobrecarregou os outros, né? O turnover, que é a rotatividade, né? São os custos com recrutamento e treinamento de novos colaboradores, e investimentos para aumentar a retenção de talentos. Então você fica cada vez mais colocando coisa para ver se segura as pessoas ali dentro, né? E isso vai aumentando o custo. O custo de segundo alguns estudos, né, o custo de um colaborador demitido e trocado é em torno de 50% do salário anual dele. Então vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que ganha lá 5 mil reais. Por ano, ela ganha 60 mil reais. O custo de demitir e trocar ela é 30 mil reais. É como se ela ganhasse, na verdade, ao invés de 5 mil, ela ganha 7.500. Então, assim, a gente pensa que às vezes é questãozinha de salário, um detalhe aqui, outro aqui, um ajuste, mas se você diminuir o turnover, você conseguiria ter um custo muito menor e até aumentar o salário das pessoas, né? E o que envolve esses custos? Tem os custos diretos, aqueles trabalhistas, né, de segurança do trabalho, exames e outros, né, em segurança e medicina do trabalho, a improdutividade daquela cadeira vaga, né, então até achar outra pessoa, colocar no lugar, isso ainda sobrecarrega os colegas, o tempo de recrutamento e o tempo de treinamento, para aprender de fato e conseguir fazer sozinho. Enquanto ele não faz isso, vai ter alguém que vai estar perdendo o tempo dela ao invés de produzir, treinando essa pessoa, né? E o Brasil tem o maior turnover do mundo, né? É importante a gente lembrar, a taxa de rotatividade média aqui é acima de 50%. Ou seja, mais de 50% das pessoas, mais de metade, um a cada dois, troca de emprego no Brasil a cada um ano, né? E existem estudos aí que se falam que se você conseguir reduzir turnover de colaboradores em 40%, vamos supor, você tinha um turnover de 20%, você conseguiu reduzir para 12%. Você gera uma economia média anual de 280 mil reais por ano. Imagina o tanto de coisa que isso não dá para fazer. Isso numa empresa com 150 colaboradores. E, por fim, o presenteísmo e a produtividade, que são aquelas pessoas que até comparecem ao trabalho, mas apresentam aquele desempenho reduzido por questões físicas e mentais. Né? E isso tem muito mais aí do que você imagina. Né? Então a pessoa está lá, ela bate ponto, mas ela não contribui, não participa, não dá ideia, não estuda, não se desenvolve, não tem aquele cuidado adicional com o cliente, com a empresa, com os colegas, né? E aí, isso aqui, com a saúde mental e física comprometida, ele vai ter uma agilidade, uma energia menor, vai ter um engajamento e pertencimento menor, ele não está preocupado se ele quer participar daquilo ali, né? O raciocínio e a memória menor, e o humor, a saúde mental, aquela leveza do ambiente de trabalho, ele também vai ficar com isso prejudicado, né? Então, essa perda de receita, por conta do presenteísmo e da falta de produtividade, talvez é até mais grave do que o aumento de custo, né? Porque ela limita o crescimento da sua empresa, a qualidade do seu produto, a qualidade do seu serviço, né? Um colaborador mal-humorado, com baixa energia, com baixa capacidade de raciocínio, com a memória comprometida, ele não vai ter uma grande entrega, né? Porque não é porque ele é ruim, é porque ele não quer, porque não dá, né? Então, uma grande parcela dessas pessoas entrega uma fração do que seria, né? E aí cria-se também esse comportamento tóxico, que não é culpa dele, e isso contamina o restante das pessoas da equipe também. Porque você vê, pô, eu tô me matando aqui, o outro ali não tá fazendo nada, eu vou começar a fazer isso também. Então você vai criando um ciclo vicioso alimentando isso aí, né? Então quando a gente vai para alguns outros estudos também, todos esses itens geram um custo gigante e pode atrapalhar muito a rotina, né? Segundo um estudo da ABRH, né, Associação Brasileira de Recursos Humanos, estudos da Deloitte, da PwC, PricewaterhouseCoopers, né, da própria Harvard Business Review, vocês podem depois pesquisar custos ocultos com saúde nas empresas e bota essas fontes, né? Eles representam em torno de 15% do custo total com as pessoas, né? Esses custos ocultos. Lembra que a gente falou que quando você pega o custo com pessoas ali, vamos supor, você tem uma folha lá de 1 milhão de reais, você tem 15% em cima disso, que é plano de saúde empresarial, vamos dar o exemplo, né? E 15% é mais ou menos custo oculto com a saúde, ou seja, você tem 300 mil reais
Então, sua folha que era 1 milhão, agora é 1 milhão e 300. Sua folha que era 100 mil, agora é 130 mil. Né? E isso vai escalando, né? Até uma hora que esses 30 mil vão ficar maior do que os 100 mil. Os 300 mil vão ficar até maior do que 1 milhão. E você perde capacidade de investimento, né? Então, esses são dados que a gente está falando, porque lembra que a gente falou que esses custos estão crescendo 20% ao ano, quase 20% ao ano? Em 3 anos, isso aí vai representar, nesse exemplo aqui dos 300 mil reais por mês, em 3 anos, não estou falando em 5, em 10 não, que fica muito pior, mas em 3 anos, esses 300 mil reais por mês vai subir para 500, os 30 mil reais por mês vai subir para 50, né? E pode se tornar mais do que 50% do custo das pessoas, né? Agora, imagina se a gente conseguisse diminuir o impacto disso, ou pelo menos pausar esse crescimento. Não é que eu quero, dá para diminuir se você fizer muito bem feito. Pelo menos assim, não quero que cresça mais 20% ao ano, que cresça 1%, 5%, 3%. Tem vários cases de mercado que a gente pode falar sobre isso depois também, tá? Que aconteceu isso, né? E muitas empresas estão fazendo o quê? Estão cortando investimento e benefício porque querem manter só o que é essencial, porque não cabe mais na conta, né? Se está aumentando tanto a conta aqui do plano de saúde, dos custos ocultos de saúde, eu tenho que tirar os benefícios ali porque não cabe. Estão mantendo só o plano de saúde como principal benefício e tirando o resto. Muita empresa está fazendo um movimento reverso agora. Fizeram um movimento de colocar benefício e agora estão retirando, né? Porque a conta não fecha. Agora, pode chegar num ponto também que vai ter que cortar plano de saúde, né? Por conta do aumento vertiginoso desses gastos, né? A falta de gestão de saúde dos colaboradores. O que acontece muito hoje no plano de saúde já é o que a gente chama de downgrade, que é você tinha um plano lá que tinha uma abrangência de prestadores maiores, mais hospitais, mais clínicas, aí você diminui para um mais enxuto, mais regional, ali só de onde a empresa fica. Era apartamento, agora é enfermaria, tinha direito a alguma coisa, agora não tem mais. Você aumenta a coparticipação, né? Então, antes, para cada exame, cada consulta, cada procedimento, cada internação que o paciente fosse feito, ele não tinha coparticipação, tinha uma coparticipação pequena, agora ele passa a ter mais, a gente vai falar mais sobre coparticipação. E isso vai diminuindo o percentual, ou também, uma possibilidade, alguns estão diminuindo o percentual pago pela empresa. O emprego antes pagava 100%, passou a pagar 75%, depois 50%, depois 25%, tem acontecido isso aí também, né? E o que está por trás desse cenário, que é onde nós vamos aprofundar agora? Quais são as causas raízes disso aqui que está acontecendo, né? Que a gente tem que entender, mas assim, é muito estranho, né? Por que as pessoas estão adoecendo mais e a saúde está ficando mais cara, né? Sendo que a gente tem muita informação hoje, né? Primeiro, pessoal, as pessoas estão ficando mais doentes, né? Cerca de 50% da população adulta já tem pelo menos uma doença crônica, 50% da população adulta. Já diagnosticada ou ainda não. O que quer dizer isso? Porque tem muita gente que tem doença crônica, como hipertensão, diabetes ou outra, mas ela não sabe que teve, porque como ela não faz check-up, ela não foi cuidar, ela nunca fez os exames corretos, ou fez uma vez há muito tempo, ela tem e não sabe que tem, e nem está tratando. Isso vai virar uma doença mais grave depois, né? E boa parte dessas pessoas, como eu falei, não tem nem o diagnóstico médico formal. Só quando você vê pesquisas também que perguntam quantos por cento das pessoas afirmam ter uma saúde boa, 60% afirma que tem, né? E isso é uma falsa percepção do problema, que nós vamos ver, além desse fator aqui, outros fatores aqui na sequência que mostram que a maior parte da população não está com saúde boa. Só que eles têm a percepção de que está, porque boa parte dessas doenças são silenciosas, né? E por que as pessoas estão ficando mais doentes, mesmo com todo acesso à informação, com a evolução da ciência, né? Aqui a gente vai entender os principais motivos, que são esses 10 motivos aqui. Nós vamos entrar neles aqui, tá? Então, sobrepeso e sedentarismo, alimentação, novos vícios improdutivos, saúde mental, ansiedade, e novos vícios improdutivos entre rede social, pornografia, apostas, bets, que aí já influi na saúde mental, né, que vem ansiedade, depressão, burnout e afastamento, e outros fatores estruturais, envelhecimento da população, nós vamos falar bastante disso ainda também, mudança no padrão das doenças crônicas versus agudas e infecciosas. Antes a gente tinha mais doenças agudas e infecciosas, ao longo dos anos e das décadas a gente foi tendo mais doenças crônicas, câncer, transtorno do espectro autista, né? Tecnologias também, que geram um efeito inverso, eu vou falar disso daqui a pouco, e ineficiências do modelo de saúde, que são os incentivos, fraudes e desperdícios, né? Incentivos invertidos. Então, primeiro a gente falando do sobrepeso e do sedentarismo, né? Hoje a gente tem esses dados aqui impressionantes, né? Que mais ou menos, quando você vê nesses estudos aqui, 6 a cada 10 brasileiros estão com excesso de peso. Então isso é muito interessante, né? Mesmo num país em desenvolvimento, que é o Brasil, a desnutrição e o baixo peso passou a ser um problema muito menor do que o excesso de peso. Quando você pega países desenvolvidos, que é onde a gente vai chegar daqui a pouco, né, não sei em quanto tempo, isso aqui é muito pior. Você pega os Estados Unidos, esse excesso de peso e obesidade é muito maior, né?
Então, isso aqui é um dado muito preocupante, né? Você olha assim, mais de 60% da população em todas as faixas etárias, quando a gente pega a média das faixas etárias hoje, já passaram de 60%, tá? Então, é impressionante, é um absurdo, mais de 60% da população está com sobrepeso e obesidade. E aí a gente tá isso aqui, né? Mas, além do sobrepeso, as pessoas não se exercitam. Aí você pode falar, pô, mas eu tô vendo aí o movimento de saudabilidade, as pessoas correndo na rua, eu tenho muitos amigos fazendo isso. Gente, às vezes, quem gosta de esporte, gosta de saúde, você vive numa bolha de um percentual pequeno da população. Cerca de 47% dos brasileiros são sedentários. E entre os jovens, esse número pode chegar a 84%, dependendo da amostra que você pega, dados do próprio IBGE. E quando você pega estudos para avaliar quantas pessoas praticam atividade física regularmente, de verdade, é menos de 5% da população. Porque existe o sedentário, que não faz nada. Existe aquele que não é sedentário, mas que já faz alguma atividade física. Existe aquele que a gente considera que faz atividade física regularmente, está lá toda semana, 3, 4 vezes, 2 vezes por semana, certinho, sem falhar. Isso é atividade física regular, que é onde gera resultado de verdade, né? Então, é menos de 5%, né? Pra vocês terem uma ideia. E além disso, a gente sabe, né? Hoje é um problema que a gente, além de praticar pouca atividade física, nos nossos dias a gente passa o dia sentado, né? Trabalhando no computador, seja descansando. Hoje, quando a gente descansa, a gente está no celular. Quando eu vou fazer comida, ao invés de eu levantar e ir lá e fazer, eu peço no aplicativo, né? Então a gente passa ainda boa parte do dia sentado. E assim, como a gente falou, o kit sedentarismo, né? O kit sobrepeso e sedentarismo não é só um problema, né? Ele é um pacote com diversos outros problemas, é o kit, né? Então, a pessoa com sobrepeso e sedentária, ela vai desenvolver muito mais câncer, hipertensão, diabetes, problemas ortopédicos, depressão, ansiedade e vários outros problemas aqui, né? Falando de alimentação também, que é um outro segundo fator que a gente mencionou ali, né? Desde os anos 80, houve um aumento do consumo de carboidrato, que a gente chama de alimentos ultraprocessados, aqueles mais industrializados, né? Porque a indústria de alimentos investiu pesado nesses ultraprocessados. Por quê? Porque eles são baratos, têm longa validade, então não vence, pode ficar lá na prateleira há muito tempo, e são fáceis de transportar e armazenar, muito mais difícil do que um alimento natural, in natura, né? Isso casa com a mudança no estilo de vida das pessoas também, porque hoje a gente tem um ritmo de vida muito acelerado, muito urbano e muito conectado, né? E aí, alguns exemplos aqui que a gente bota, né, de ultraprocessados são os refrigerantes e sucos industrializados, aquele suco de caixinha, fast food em geral, hambúrguer, batata frita, pizza, frango frito, nuggets, seja lá o que for, os salgadinhos, né, os skinnies, essas coisas todas, bolachas, né, e aqueles produtos que são prontos para consumo, que você abriu já está pronto, ou você abriu, botou no micro-ondas, botou ali num forno um pouquinho, já está pronto, né. Você perde muita propriedade ali daquele produto, diferente dele in natura, né. Inclusive, se você olhar no próprio aplicativo de delivery, quando você vai pedir comida ali no iFood, no 99, sei lá o que, enfim, você pode perceber que a grande maioria das opções são ultraprocessados, né? E se pizza, hambúrguer, sei lá o que, frango frito, não sei o que no pote, enfim. Principalmente se você for filtrar, por tempo de entrega, a gente geralmente está com pressa, e por custo mais acessível, porque senão fica caro a comida ali. Então, eu quero a coisa mais rápida, mais barata, vou no ultraprocessado, né? Então, isso que tem acontecido. Como a gente falou também dos novos vícios improdutivos, né? Além do sedentarismo da alimentação ruim, a gente tem outros hábitos que seguem atrapalhando muito. Alguns vícios que são o que a gente chama de vícios de consumo, que já são conhecidos há muito tempo, persistem. Alguns tinham diminuído e voltaram até a aumentar de novo. Por exemplo, o fumo voltou a aumentar em algumas capitais, né? Álcool, drogas, tudo isso aí que a gente já sabe. E o moderno agora que são os vícios digitais, vícios de comportamento, vícios financeiros, né? Incluindo apostas e bets, redes sociais, pornografia, jogos eletrônicos, né? Tudo isso. Isso tudo vai gerando um brinde que piora a situação financeira e endividamento das pessoas. Esses vícios digitais, eles ou consomem recursos, por exemplo, apostas e bets, ou ele te torna menos produtivo. E você não consegue aumentar sua renda e ganhar mais, né? Isso, rede social, pornografia e tudo isso, né? E isso gera também, além disso, da piora financeira de endividamento, que já piora a saúde mental, o sono das pessoas também está cada vez pior. Porque esse excesso de informação, excesso de tela e de estímulo, quadros ansiosos, né, gera a problema de saúde mental, né, o que nos leva ao próximo grande problema do momento atual. Ver que meu slide não passou aqui. Só um minutinho, pessoal. Aí, agora passou. Aí eu passei demais. Voltando aqui.
que é a saúde mental, né? Então a gente tem uma. Quando a gente fala saúde mental, inclui ansiedade, depressão, burnout, afastamentos por saúde mental. Mas pensem o seguinte: esses aqui são os quadros que já foram diagnosticados. Tem muita gente que está com a saúde mental debilitada, abalada, mas não chegou a ter um diagnóstico ainda. Ou ele vai piorar e vai ter, ou ele vai ficar muito tempo se sentindo mal e vai descobrir daqui a pouco que tem também, a produtividade dele vai caindo e por aí vai, né? E o Brasil, ele tem o maior número de afastamentos e por depressão nos últimos 10 anos, né? Em 2024 foram 470 mil, inclusive esse é um dos motivos que a atualização da NR1 focando mais em riscos psicossociais, né, aconteceu, porque a conta está ficando muito cara até para o governo, né? Existe estudos que mostram que cerca de 30% dos trabalhadores já tiveram alguma síndrome de burnout, tá? São dados muito, muito alarmantes, né? Então, beleza, né? A gente falou sobre os fatores ali modificáveis, por quê? Quando a gente fala de sedentarismo e sobrepeso, alimentação, vícios digitais e improdutivos, né? E saúde mental, nesses 4 a gente consegue atuar, a gente consegue tentar modificar, a gente consegue tentar melhorar, atrasar, etc. Os outros 6 que eu mencionei para vocês aqui, que é o envelhecimento populacional, a mudança no padrão de saúde das doenças, né, que eram antes mais agudas e infecciosas, agora são mais crônicas e silenciosas no decorrer dos anos. O aumento de câncer, o transtorno do espectro autista, as tecnologias, que é o efeito inverso de outros mercados, a tecnologia na saúde vai ficar mais cara, nós vamos falar disso. E as ineficiências do modelo de saúde são coisas que nós aqui, como gestores empresariais, dificilmente conseguem modificar. O câncer até talvez ali com hábitos de vida ele consegue modificar sim. O problema é que como as pessoas estão com excesso de outros fatores na vida dela, ali, se a gente não educá-la muito bem, a gente não consegue só com isso, e existe o envelhecimento da população também, que só com isso também vai gerar mais câncer. Apesar de que câncer também a gente tem visto cada vez mais em jovens também, né? Então a gente tem essa diferença, né? Os que são modificáveis versus os que não são modificáveis, tá? E aí só comentando de forma breve também, envelhecimento populacional, você pode pensar, pô, mas a população está vivendo mais, né? Isso não é bom? Sim, claro que é bom, só que gera um aumento de gastos, porque as pessoas começam a ter doenças crônicas mais longas, começam a ter menos gente produtiva, na fase mais produtiva ali, e a conta vai ficando mais cara, tem menos gente para pagar a conta de quem está se aposentando, né? Isso acontece por quê? Porque as famílias estão tendo menos filhos, né? Isso gera um perfil de envelhecimento populacional, né? E porque as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais com a tecnologia de saúde, né? Então, você fazer uma analogia aqui, imagina que você tem pacientes numa UTI, e você aumentou a tecnologia daquela UTI, com mais recursos, com mais tecnologia médica, com mais qualificação, e você consegue prolongar o tempo de vida daquela pessoa. O que ela antes iria falecer em um mês, agora ela consegue ficar ali 3 meses, dando um exemplo, né? Vivendo ali, que é uma coisa maravilhosa, dá para despedir dos filhos, dos netos, do afilhado, seja lá o que for, mas muitas vezes ela está ali sofrendo e ela, além de ser um sofrimento para ela, o custo dela vai ficar muito maior, né? Então, claro que tem coisa boa do que está acontecendo, a população vivendo mais, só que existe um custo para isso, consome muito mais recursos médicos, né? E outro ponto também que como eu falei, em todo o mercado, falando de tecnologia, quando você olha, a tecnologia traz redução de custo. Você tem mais automação de processos, você tem coisas que fazem mais rápido agora, com mais velocidade, qualidade, por aí vai, né? Na saúde, é um dos únicos mercados que o efeito é inverso. Quando você traz tecnologia, um exame novo, uma medicação nova, alguma coisa, melhora a saúde das pessoas, só que a conta fica mais cara, né? Só depois de 10, 20 anos que uma medicação nova, que um exame novo chegou, que ele vai reduzindo o custo dele. Quando ele chega, ele é muito caro, né? Então, só que as pessoas querem usar, no hall da ANS manda usar, e isso acontece, né? Então a gente tem esse perfil dos modificáveis versus os não modificáveis. E por fim, o que a gente faz então, né, diante disso tudo? Isso aqui, gente, é conscientizar, olhar a médio e longo prazo e querer fazer acontecer de verdade, né? Fica claro que a piora de desempenho e o aumento de custos empresariais são consequências que são esperadas e têm sido vivenciadas na prática por muita gente, né? Porque essas empresas são feitas por um conjunto de pessoas e seus resultados são um conjunto desse grupo economicamente ativo, são um grupo de pessoas que estão adoecidas, né? Tão simples quanto isso. E diversos gestores no mundo já perceberam que investir em saúde não é mais só um custo, né? É uma estratégia de negócio, de alocação de capital inteligente. Assim como quando eu vou comprar uma máquina, eu vejo, pô, se eu vou gastar
100 mil nessa máquina, quanto que ela vai me dar de retorno? Ela vai me dar de retorno ao longo de 5 anos, vai me dar um retorno de 300 mil, 500 mil. Pô, é um investimento bom. Saúde é a mesma coisa. Eu vou gastar aqui 10 mil, 50 mil, 100 mil, seja lá o que for, depende do tamanho e da complexidade que você quer implementar, e você começa a fazer conta a médio e longo prazo, dificilmente vai ter outra coisa que vai ter um retorno maior. Né? Você tem estudos aí da própria Harvard Business Review, que é a revista de Harvard, né? da escola de Harvard, inclusive, que mostra que a cada R$ 1 você pode gerar R$ 3 a R$ 6 em economias. Então você multiplica por 3 a 6 esse investimento. Né? Só na parte financeira, sem contar na qualidade do ambiente de trabalho, no reconhecimento de ser uma empresa e um gestor que cuida das pessoas e por aí vai, né? Então, assim, imagina os resultados disso a longo prazo, né? Então, quando a gente fala aqui de gestão de saúde populacional, que é uma população da empresa, saúde corporativa, né? A gente já sabe que isso reduz custo, aumenta a produtividade, tem um retorno altíssimo, né, a longo prazo, e ainda gera essa cultura de empresa cuidadora, né? Aquele velho paradigma do funcionário contra a empresa deixa de começar a existir, começa a criar vínculo de verdade, porque a pessoa que se sente cuidada, ela não quer te abandonar, ela sentiu que você cuidou dela, né? Só que tem que ser uma coisa genuína e verdadeira. Normalmente eles não acham isso, né? E não é culpa deles, porque realmente não é. Muitas vezes não é genuíno e verdadeiro, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí para vocês, né? Como é que, qual o cenário. Agora a gente vai aprofundar em qual que é a melhor forma de fazer isso da melhor forma, né?